Eu vou fazer agora com você aqui um resumão dos conceitos relacionados a uma função do primeiro grau. Esse resumão não vai incluir o estudo de sinal desse tipo de função. Vamos considerar os seguintes aspectos. Primeiramente, você tem que saber identificar uma função do primeiro grau. Ou seja, saber qual que é a fórmula que determina esse tipo de função. É claro que aqui no caso nós trataremos de funções do primeiro grau que são definidas num domínio real, que aqui é o conjunto dos números reais, e com contradomínio também sendo o conjunto dos números reais. Só que qual que é o formato da regra dessa função? Essa função sempre vai associar um x do domínio com um f de x, que é um número diferente de zero vezes x, mais outro número. É importante ressaltar que esse a e b aí são números, são coeficientes dessa expressão polinomial, que é do primeiro grau, ou seja, são valores reais, só que a gente não pode de jeito nenhum deixar com que esse a seja zero. Por quê? Essa função é chamada do primeiro grau porque o expoente do x aqui é 1. Se você por acaso permitir que seja colocado o zero aqui, 0 vezes x é 0. 0 mais b é b. E aí você não tem mais primeiro grau, você vai ter uma função que é chamada função constante. Então, para definir ou identificar uma função do primeiro grau, você tem que ter certeza que a regra dela é sempre do tipo a vezes x mais um b. Esse a e b são números reais. Você pode considerar, por exemplo, f de x igual a 8x menos 8. Essa função é uma função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau? Sim. Qual que é o valor do a? É o número que multiplica o x. Se você comparar esse formato com esse modelo, então aqui nós vamos ter o a igual a 8 e o b igual a menos 8. E por que eu estou fazendo isso, identificando esses coeficientes? Porque nós vamos precisar desses coeficientes logo adiante para construir o gráfico de uma maneira bem prática. E também para identificar alguns detalhes do comportamento gráfico dessa função. Esse A aqui costuma ser chamado também de coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Outro exemplo, f de x igual a menos x mais 10. E agora, qual que é o valor do a? Eu vou lá procurar o x. Quem que está multiplicando o x? Não está aparecendo aqui o 1, mas a gente sabe que esse negativo significa que menos 1 está multiplicando o x. Logo, o coeficiente angular é menos 1, e o coeficiente angular, aquele número que está sozinho lá, e o coeficiente linear, aquele que está sozinho, é 10. E se a gente tiver essa outra situação, f de x igual a x, aqui no caso não tem nenhum número na frente do x. Por quê? Porque esse número é 1. 1 vezes x é x, e a gente não precisa ficar escrevendo que o 1 está multiplicando o x. A praticidade da linguagem matemática permite a gente fazer isso. E o b? O b seria o número que está sendo somado aqui. Se eu comparar ax mais b com essa expressão, eu vou ter aqui, então, o a 1 e o b eu não tenho nada aqui somando. Bom, mas se eu não tenho nada somando, eu posso considerar b igual a 0. Por quê? Quando eu somo 0 a alguma coisa, eu não altero essa coisa. Nós podemos ter situações também assim. E se a f de x for meio x menos raiz quadrada de 2? Então, o a ele é meio e o b é menos raiz quadrada de 2. Esses daqui foram alguns exemplos.
Mas vamos pensar no gráfico desse tipo de função. O gráfico desse tipo de função, ou seja, de uma função do primeiro grau, é uma reta. Como o gráfico dela, quando o domínio é real, hein? Se você considerar uma restrição desse domínio, a função vai ter uma expressão do primeiro grau, mas o gráfico não vai mais ser uma reta. Aí já é outra história. Vão ser pontos de uma reta, ou segmentos de uma reta, ou uma semi-reta. Daqui a pouco a gente vê um caso. Bom, sendo o gráfico desse tipo de função uma reta, e ela não é horizontal, porque se ela fosse horizontal, a função seria constante. Então, essa reta vai ter o aspecto assim ou assim. E como diferenciar os dois? Toda vez que o coeficiente angular for maior do que zero, essa reta vai ser típica de uma função crescente. Ou seja, se você começar a rastrear os pontos dessa reta da esquerda para a direita, então esse ponto vai estar subindo. Se o a for menor do que zero, então a reta vai ser típica de uma função decrescente. Ou seja, se você começar a rastrear os pontos desta reta da esquerda para a direita, então o ponto vai estar descendo. Ah, mas tudo bem. E os eixos, como é que ficam os eixos nessa situação? Bom, aqui eu vou desenhar os eixos. O primeiro eixo eu vou desenhar o vertical, que é o y, onde você vai ter os valores da função, calculado pelas expressões. Esse ponto aqui onde a reta intercepta o eixo y é sempre o valor do b. E se você considerar o eixo x aqui, por exemplo, você vai ter este valor aqui sendo menos b sobre a. Com essas duas informações eu consigo construir o gráfico? Sim, na maioria das vezes. Você só não vai conseguir construir totalmente o gráfico quando você tiver uma situação parecida com essa daqui, f de x igual a x, porque você vai ter o b igual a zero e o menos b sobre a igual a zero. Então aí você tem que determinar outro ponto que pertence ao gráfico usando a regra e um valor que você escolha. E nesse caso aqui, então, vamos fazer a mesma representação. Esse valor aqui no eixo y, onde a reta está atravessando, é o b, é o coeficiente linear. E aqui no eixo x, onde a reta está passando, é o menos b sobre a. Vamos fazer alguns exemplos para entender como isso funciona? Por exemplo, vamos considerar f de x igual a 2x mais 4. Eu sei que eu vou ter que desenhar no plano cartesiano, usando o eixo y e o eixo x, esta reta, mas só que a gente vai ter que localizar em que valores do eixo y e do eixo x esta reta está passando. Vamos primeiro determinar qual o valor do a. O a é o número que multiplica o x. Qual que é esse número? Aqui é 2. O b é o valor do número que está sozinho, que é o 4. Ah, então, pela teoria que a gente acabou de ver, a reta vai, primeiro, estar com uma posição nesse sentido, que eu coloquei a caneta aqui, ou seja, é típica de uma função crescente, e vai atravessar o eixo y no valor 4. Então eu vou considerar cada linha aqui do caderno, 2 unidades, então a reta vai passar por aqui, nesse valor, que é 4. E aqui no eixo x, para saber qual o valor que ela vai passar aqui, nós vamos ter que calcular menos b sobre a. Então, menos, o b vale 4, o a vale 2. Então, este valor é menos 4 dividido por 2 é 2, menos 2. Então vamos considerar essa distância.
marcar aqui e nós temos este ponto no eixo X onde a reta vai passar. Daí você pode ligar esses dois pontos passando um pouco para lá, um pouco para cá. Então essa daí é a reta que representa a função f de x igual a 2x mais 4. É o gráfico dessa função. Vamos fazer outro? Então vamos considerar f de x agora sendo menos 4x mais 4. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual o valor do a e do b. O a vale menos 4, porque é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui é o menos 4. E o b é o 4. Se a gente for desenhar o eixo y e a intersecção onde vai passar a intersecção com o gráfico da função, que é uma reta, então essa intersecção vai correr no 4. Olha só, igualzinho no anterior ali, hein? E vamos ver o que acontece de diferente. Que alguma coisa vai ter que acontecer diferente, não é? Então aqui a gente vai marcar 4, considerando uma linha 2 unidades, o 4 vai estar aqui em cima. Então essa reta vai passar aqui, neste ponto. E qual a intersecção com o eixo X? Daí a gente tem que fazer aquele cálculo. Menos B sobre A. Quanto que dá isso? Menos, que é da fórmula, não esqueça disso. O B vale 4, o A menos 4. Não esqueça do sinal do A, hein? E quanto que vai dar esse cálculo? Menos com menos é mais. 4 dividido por 4, 1. Então vai passar lá no eixo X, no 1. Como 1 é essa distância, eu vou replicar para cá e o gráfico da função vai passar aqui. E sempre que a gente tiver uma função do primeiro grau, com domínio real, é claro, nós vamos ter uma reta. E a gente desenha a reta aqui. Esses são os principais aspectos que, de início, você tem que ter em mente quando for resolver uma questão que envolve uma função do primeiro grau.